Pronto. Ó, pessoal, então vamos dar continuidade aí ao conteúdo de geometria espacial e hoje a gente vai ver aí, ó, a área da superfície de um prisma. Em todo prisma, consideremos, então aqui a gente tem quatro tópicos, ó, superfície lateral, que é formada pelas faces laterais. Deixa eu liberar a entrada aqui de um aluno. Tem a área dessa superfície lateral, que normalmente a gente representa com um A e um Lzinho minúsculo assim, ó, no pezinho, certo? Então, essa área é exatamente a área dessa superfície lateral das faces, é a soma de todas as faces. Aí temos a superfície total, que vai ser as faces laterais e as duas bases, né? As bases a gente tem aquela base na parte de baixo e uma base igual na parte de cima. E a área total vai ser exatamente a área da superfície lateral mais a área das duas bases. A gente chama a área da superfície total. Como exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui de um triângulo. Vou copiar esse triângulo, deixa eu apagar essa pontinha aqui que eu sou meio perfeccionista. Ó, vou copiar esse triângulo aqui para dizer que é plano, né? Vou colocar ele aqui, ó. Observe que eu vou fazer um pouquinho ele torto, de propósito mesmo, porque um prisma ele pode ser reto ou oblíquo, né? Ó. Então vou ligar esses vértices. Então temos aqui um exemplo de um prisma e aqui, se vocês observarem, a lateral temos essa figura aqui, ó, que eu estou pintando, né? É a lateral isso aqui, ó. Temos essa aqui, ó. E temos uma lá atrás, ó. Lá atrás tem outra. Essas três partes aqui é o que a gente chama aí de superfície lateral, certo? A área dela é a soma da área dessas três partes. E o que é a base? A base é esses triângulos aqui, ó, o triângulo superior, que eu estou pintando agora, e o triângulo inferior, ó, lá de baixo. Então, essas duas partes é o que a gente chama de base. Então, a área total, que a gente vai representar por AT, é somar isso tudo, a área das bases com a área da superfície lateral, certo? A figura nem sempre vai ser igual a ela, então eu vou colocar aqui dois exercícios para a gente praticar isso aí. O primeiro é esse exercício número 6 do material de vocês. Ó, diz o seguinte: um cubo de arestas de 6 centímetros, qual é a área total desse cubo? Então, o cubo a gente viu na aula passada que é um prisma, né? Vou representar aqui só para a gente ver com desenho, para nós fazermos esses cálculos. Ó. Quando eu tenho um cubo, eu sei que as arestas todas têm mesma medida. Nesse caso aqui, cada traço desse que eu estou fazendo, né, que recebe o nome de aresta, vale 6 centímetros, certo? Então, eu vou representar aqui um pontilhado. O desenho vai sair perfeito, mas dá para entender que é um cubo. Então, temos aqui, ó, cada aresta dessa mede 6, de acordo com o texto, certo? Então, se vocês observarem, um cubo, a área lateral aqui, ó, essa área aqui, é um quadrado, certo? E tem quantas partes iguais a essa? Tem 4, ó, arrodeando, mais as duas bases. Vamos supor que as bases não é a mesma coisa por enquanto. Então, como é que eu ia calcular a área lateral? A área lateral é igual 6 vezes 6, ó, porque aqui a altura é 6 desse cubo. Então, 6 vezes 6, 36. A área lateral era 36, só que eu tenho quantas partes? Na lateral eu tenho 4, então 36 vezes 4. Então, a área lateral de um cubo, 36 vezes 4 é 144. E a área das bases? As bases, pessoal, nós temos duas. A superior, ó, que está em cima, e a inferior, que está lá embaixo. Então, eu tenho 36, né, porque é 6 vezes 6 também, essa base, vezes 2, que dá 72. Então, quando eu busco a área total, vai ser exatamente a área lateral mais a área da base, certo? Lembrando que a área da base é duas bases, né, que a gente fez o cálculo aqui, ó. Aqui é base grande e base pequena. Eu vou até botar assim, Bzão e Bzinho, para a gente saber que é as duas. Então, isso aqui vai dar 144 mais 72, né, vai dar 216.
Então, isso aqui vai dar 216, nesse caso, como é centímetros, centímetros ao quadrado, né? Estamos trabalhando aí com área. Então, tá aí nossa resposta da questão número 6, certo? Continuando, vamos ter outro exemplo agora com paralelepípedo reto retângulo, né? Reto retangular. Ontem a gente viu que esse paralelepípedo, a base dele é um retângulo, certo? Eu vou fazer aqui como um paralelogramo, mas é porque é uma visão tridimensional. Vamos supor que isso aqui é um retângulo, os ângulos são retos. Aí eu vou descer aqui a altura, ó, como se fosse uma barra de tijolo, certo? E nessa figura, né, vai ter aquela representação 3D aqui, ó, eu vou fazer pontilhado. E essa figura aqui vai ter as seguintes dimensões: 4, 5 e 8. Aqui está maior, eu vou representar o 8. Aqui eu vou representar o 5 e aqui eu vou representar a altura 4. 4, 5 e 8. Ele quer saber a área total dessa figura. Observe o seguinte, ó, eu vou pintar umas linhas descendo. Ó. Essa parte aqui, existe duas partes iguais a essa, certo? Essa daqui e essa que está aqui, ó. Lado direito e lado esquerdo, certo? Eu pintei de preto. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Essa área aí, eu vou dizer que é a área 1, certo? Eu tenho duas partes dela, então vou multiplicar por 2. 2 vezes 4 vezes 5. Por que 4 vezes 5, Jorge? A altura aqui é 4 e a base aqui é 5. Então, 4 vezes 5. Vezes 2, porque eu tenho duas partes, certo? Então, isso aqui vai dar 2 vezes 5, 10, 40, né? Vezes 4, 40. Se vocês observarem agora, eu vou pintar de azul. Ó. Essa frente aqui, ó, estou pintando de azul. Tem outra igual a ela lá atrás, ó. Frente e trás, né? Ó. Tem outra igual. Então, eu vou chamar essa área azul de área 2. Então, a área 2, ó, existe duas partes. E as dimensões dela é quanto? É um retângulo, né? A altura é 4, ó. A altura está aqui, ó, 4. E a base é 8. Aqui é 4. 4 por 8. Então, 4 vezes 8. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 8 é 64. Então, essa aí é 64. Essa parte que a gente já fez, pessoal, a gente pode considerar sendo a área lateral. Eu vou representar assim, ó, a área lateral. Que eu estou considerando a base sendo a parte de baixo e a de cima. Então, essa área lateral nada mais é que 40 mais 64. É o 40 que a gente já tinha encontrado com o 64. 40 mais 64, 104, certo? Isso aqui é centímetros ao quadrado. Agora, a área das bases, né, eu vou pintar de verde, ó, essa parte superior. E eu tenho a parte inferior também lá embaixo. Certo? Eu posso dizer que a área da base, vou botar Bzão e Bzinho, que é para Bzão, duas vezes, aliás, que elas são iguais, né? Que é para saber que é as duas. Base superior e base inferior. Então, eu vou botar 2, que tem duas partes, vezes, se você analisar essa figura de cima, ela tem dimensão, ó, 8, né? Essa distância, ó, por essa outra aqui, ó. Só que essa outra é igual a essa de baixo, é 5. Então, é 5 vezes 8. 2 vezes 5, 10, vezes 8, 80. Então, é 80 centímetros quadrados. Se eu quero a área total, que é o que ele está pedindo, qual é a área total? É a soma da área lateral com a área das bases. É a soma dessas duas coisas aqui, ó. Então, vai ser 104 mais 80, certo? Isso aí vai dar 184, nesse caso, centímetros ao quadrado. Isso aqui é a nossa resposta da questão número 7, certo? Questão número 8 agora. A 8 diz o seguinte, ó. Depois dessa 8, inclusive, eu acho essa muito importante. É provável que esteja na prova de vocês, ó. Já caiu no Enem várias vezes essa figura aqui, ó, que eu vou destacar, ó. Hexagonal regular. Prisma hexagonal regular. Eu vou dar uma atenção maior nessa questão. Ele diz assim, ó. Em um prisma hexagonal regular, a aresta da base mede 3 centímetros e a aresta da face lateral mede 6 centímetros. Calcule a área total.
Então, para ficar bem entendida essa questão, eu vou pegar o auxílio de umas figuras que eu tenho aqui nesse programa para desenhar um hexágono para vocês visualizarem melhor, certo? Deixa eu ver aqui formas, pentágono, não sei se tem o hexágono, tá aqui, deixa eu ver ele, só as linhas dele. Cadê? Deixa eu ver. Eu vou pegar o cinza mesmo, porque eu tô só vendo o pentágono aqui. Eu vou pegar esse cinza aqui. Vai dar certo com ele. Ó, isso aqui é um hexágono regular, certo? Ele tem as 6 faces iguais. O que é que essa figura, ou a mesma medida nos lados, o que é que essa figura nos mostra? Na verdade, eu vou desenhar ele tridimensional aqui para a gente entender um pouco. O nosso prisma é nesse formato aqui, ó. É um hexágono regular, certo? Todos os lados são iguais. Então, lá embaixo também é regular. Então, a representação dele aqui, tridimensional, é essa. Ó. Certo? Aí é lógico que ia ter aquela parte pontilhada lá atrás, né? Que ia descer aqui, ó. O desenho fica tão bem feito, mas já para entender. Então, é essa figura aqui, só que eu quero destacar essa aqui para a gente entender a área da base, porque a área lateral é muito simples, pessoal. Se você analisar essa área lateral que eu estou pintando, essa área aqui, ela é bem simples. Tem quantas partes dela? Tem 6, né? Porque a nossa figura ela tem 6 lados. Então, essa área aqui, o nosso prisma é hexagonal, tem lado 3. Então, é 3. E as arestas laterais têm altura 6, ou tem lado 6. Então, esse retângulo, a área dele, é simplesmente 3 vezes 6, que é 18. Então, a área lateral, existe 6 partes iguais a essa. Então, é 6 vezes 18, certo? Lembrando que isso aqui é em centímetros quadrados. 6 vezes 18 é 60 mais 48, dá 108. Então, a área lateral, só a lateral, é 108 centímetros quadrados, certo? Só a lateral. Agora, eu vou calcular a área da base. Eu vou agrupar isso aqui, vou diminuir um pouco, trazer para cá para a gente lembrar um negócio aqui muito importante. O hexágono regular, pessoal, se vocês observarem, se eu ligar esses vértices opostos, ó, liguei esse e vou ligar esse, ó. Eu consigo formar ele com 3 triângulos iguais a esse aqui que eu estou pintando. E esses triângulos, pessoal, eu posso afirmar que eles são triângulos equiláteros, porque uma volta completa aqui dentro, ó, dá 360 graus. Se eu dividir por 6, cada ângulo desse aqui vale 60 graus. Esse lado aqui é igual a esse, ó, porque eu estou traçando mesmo no meio, a figura é regular. Como esses lados são iguais, esses ângulos também são iguais. Então, cada um desses é 60 graus, porque a soma tem que dar 380. Então, como eu sei que um triângulo desse é equilátero, então eu calculo a área de um, eu vou calcular só de um, ó, e multiplico por 6, porque tem 6 igual a eles. Então, o que é que eu sei? Eu sei que o lado do triângulo mede 3. Então, o que é que eu preciso no triângulo? Eu preciso da base vezes a altura dividido por 2. Então, se vocês pensarem assim, ó, eu vou calcular a altura dele. Aqui eu formo um triângulo retângulo. Como embaixo é 3, aqui é 3 dividido por 2, aqui é 3 dividido por 2, ó, a metade, né? Porque a soma dá 3. Então, olhando para esse triângulo aqui, eu vou calcular a altura dele. Eu vou chamar a altura de h, e eu posso dizer que a soma dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, h ao quadrado mais 3 sobre 2 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. H ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 9, pessoal. E esse número vai passar negativo para lá. Então, vai passar o menos, ó, 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 é a mesma coisa que 36 sobre 4, certo, pessoal? Isso aqui é 9. Isso aqui é 9. Então, no lugar do 9, eu vou representar assim, ó. H ao quadrado é igual a 36 sobre 4
menos 9 sobre 4. Por quê? Porque eu tenho que igualar o denominador para resolver frações. Então, h, lembrando que o expoente passa sendo o índice da raiz, né? Vai ser igual a raiz quadrada, ó, 36 menos 9, 27. O 4 eu conservo. Ah, Jorge, entendi. Vamos continuar, então. Vamos lá, ó. O que é que eu vou fazer aqui com essa raiz? 27, pessoal, é 3 sobre 9. Então, eu posso trocar por isso aqui, ó. 3 vezes 9 dividido por 4. O 9 vai sair da raiz, então a altura, ó, é igual. 9 sai da raiz sendo 3, então 3. O 4 sai da raiz sendo 2, então é 3 sobre 2, vezes, só ficou o 3 lá dentro, vezes raiz de 3. Ó. Isso aqui é a altura do triângulo, certo? Isso aqui é a altura do triângulo. Então, eu vou agrupar esses cálculos, diminuir aqui, para guardar ele aqui, para a gente continuar com a questão. Vou guardar ele aqui no cantinho, ele aqui embaixo, certo? Então, para calcular a área desse triângulo, eu vou fazer assim, ó. A área vai ser igual a base vezes a altura, dividido por 2. Quem é a base? A base é 3, é isso tudo aqui, ó, 3. Então, é 3 vezes a altura, que é 3 sobre 2 dividido por raiz de 3, ou vezes raiz de 3, né? A gente calculou agora, ó. 3 sobre 2, raiz de 3. E isso tudo eu tenho que dividir por 2, certo? Isso aqui, pessoal, a área vai dar igual, ó, 3 vezes 3 é 9, então vai dar 9 raiz de 3 em cima, dividido por esse 2, ó. E lembra que quando a gente tem uma fração dividida por outra, a gente conserva de cima e multiplica pelo inverso de baixo, ou seja, onde tem 2, tem 2 sobre 1, na verdade, né? Então, vai ficar 1 sobre 2. Observe que é 2 sobre 1, eu escrevi 1 sobre 2. Então, isso aqui, ó, é 9 raiz de 3 sobre 4, né? 2 vezes 2 é 4. Bom, isso aqui é a área de um triângulo. Na base eu tenho quantos? Eu tenho 6. Então, a área da base é igual a 6 vezes 9 raiz de 3 dividido por 4. Certo? Esse 6 e esse 4 eu posso simplificar, dividindo por 2 o mesmo. Então, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2. Ó. Então, 3 vezes 9, 27, raiz de 3 sobre 2. Pessoal, isso é a área de uma base. Observe que eu tenho duas no desenho, certo? A de cima e a lá de baixo. Então, a área das duas bases, eu vou até botar assim, ó, 2 vezes a área da base, vai ser 2 vezes 27, raiz de 3 sobre 2. Posso simplificar esse com esse, e a nossa resposta é 27 raiz de 3, certo? Isso é a área das duas bases. Então, o que é que eu vou fazer? Para ficar melhor de vocês entenderem, eu vou afastar esse cálculo pequeno aqui, vou agrupar esse cálculo que eu fiz agora. Deixa eu agrupar aqui, diminuir um pouco para sobrar espaço, ó, diminuir. E agora o que é que eu vou fazer? Ó? Vou calcular a área total, que é o que a questão quer. Ó. A área total é a área lateral, 108, né? Mais a área da base, das duas bases, aliás, né? 27 raiz de 3. Isso aqui já é a resposta, pessoal. Só que é o seguinte, o Enem às vezes simplifica. Simplifica de que forma? Esse número dá para dividir por 27 e esse dá também. Então, eu posso botar o 27 em evidência, escrever assim, ó, 27, abro parênteses, 27 vezes quanto dá 108? 27 vezes 4, certo? Ó, 27 vezes 4 é 108. Mais 27 vezes quanto dá 27 raiz de 3? Raiz de 3, ó. Se eu pegar 27 vezes raiz de 3, eu chego nesse número. Se eu pegar 27 vezes 4, eu chego nesse número. Então, eu posso escrever minha resposta assim ou assim. Lembrando que é centímetros quadrados, né? Nós estamos trabalhando aí com a área total. E aqui a gente encerra a questão número 8. Eu vou agora falar em volume. Então, eu vou pausar esse vídeo aqui e vou começar em outro, certo? Eu vou dar eu vou interromper a gravação desse vídeo.